Shri Gurubhyo Namaha, Hari Om Tat Sat. Voltando então, ainda na história de Bhishma, porque é uma história um pouco longa, porque ela acontece muitas coisas, é o que dá início a todo o problema ali, né? A gente tinha falado de Amba, que não conseguiu se casar nem com Shalya, com quem ela queria se casar, nem com Vichitravirya, que era para quem ela estava teoricamente indo se casar, nem com Bhishma, porque ele não podia se casar com ela, e também ela não quis voltar para a casa dos seus pais sem se casar. Então ela foi para a floresta, chegou no eremitério, encontrou inclusive com seu avô, dentre outros sábios, que revelaram para ela que Parashurama, que tinha sido o mestre de armas, que tinha ensinado Bhishma a lutar, estava chegando lá, e garantiram para ela que ele com certeza poderia ajudar a resolver o problema dela, porque ele poderia falar com Bhishma, e sendo o mestre dele, Bhishma não se recusaria a fazer o que ele mandasse, né? E assim aconteceu. Parashurama chegou, e quando Parashurama chegou, eles contaram a situação. Ele ficou muito compadecido da situação dela, mas ele falou: olha, eu não vou lutar com Bhishma, obrigar ele a fazer uma coisa que ele não quer, porque eu sou um brahmana, né? E eu já tive em um determinado momento que pegar em armas e matar os kshatriyas, e eu não estou a fim de pegar em armas de novo. Eu não acho isso legal, não acho que um brahmana deve fazer isso. O que acontece é que, apesar de Parashurama ser um brahmana, tanto na história dele quanto em outras instâncias também, embora não seja uma coisa muito comum, acontece que os kshatriyas, eles governam sob a instrução dos brahmanas, sob a instrução dos sacerdotes, dos professores, da classe erudita. Quando isso não acontece e os kshatriyas começam a achar que eles sabem sozinho como que deve fazer as coisas, a sociedade acaba ficando numa situação muito delicada. E o que aconteceu é que isso, né, ocorreu, e não só na época de Parashurama, como eu falei, mas já teve outras instâncias também que isso aconteceu. E aí, nesse caso, às vezes acontece dos brahmanas terem que destronar o líder e estabelecer alguém que vale a pena. E Parashurama, ele não apenas fez isso, mas ele matou toda a geração de kshatriyas, de governantes da época, e não apenas isso, ele matou 21 gerações. Então ele realmente já tinha feito o suficiente, não estava querendo fazer mais. Só que ele falou: se vocês são brahmanas, se um brahmana me pedir, eu não vou poder dizer não, mas eu realmente não queria fazer isso. Só que aí os brahmanas falaram: tudo bem, mas a gente entendeu, mas você pode fazer? Porque assim, coitada. E aí ele falou: bom, tá bom, se vocês me pediram, então eu tenho que cumprir. E aí ele foi até Bhishma, e ele, né, quando Bhishma o viu, ele prestou milhões de reverências e respeitos e tudo. Só que ele viu que Parashurama estava meio bravo, e Parashurama falou: olha, você arruinou a vida dessa senhorita e você agora precisa se casar com ela. E Bhishma falou: olha, você sabe que eu fiz um voto de celibato para sempre, eu não vou me casar com ela, não tem como eu quebrar o meu voto. Mas Parashurama não aceitou. Ele falou: olha, se você não se casar com ela, eu prometi que eu daria um jeito na situação, então se você não casar com ela, você vai ter que lutar contra mim. E aqui, embora Parashurama fosse o mestre dele, o que Bhishma considerou? Que ele estava pedindo uma coisa que ia contra o dharma, que ia contra aquilo que deveria ser feito. Todo mundo deve ser veraz e manter a palavra, mas para um kshatriya, então, isso é extremamente importante. Mas assim, é importante para todo mundo, né? Então, quando a sua autoridade, seu mestre, seus pais, seja quem for, se alguém está te pedindo para fazer uma coisa que vai contra o dharma, isso é muito complicado, porque assim, se por um lado é complicado você ir contra essas pessoas que são superiores, que são suas autoridades, por outro lado também é complicado você ir contra o dharma. Então, o que fazer numa situação dessa? Eu acho que eu cheguei a falar isso no primeiro vídeo, que o Mahabharata, ele é cheio dessas situações em que você tem não apenas um conflito moral, mas um conflito ético. Porque um conflito moral é uma coisa fácil de se resolver, no sentido de que assim, você tem dois cursos de ação e um é certo e o outro é errado. Por exemplo, uma amiga minha veio na minha casa e deixou a bolsa aqui em cima da minha mesa. E eu tô precisando de dinheiro para comprar uma coisa e eu roubo o dinheiro dela. Roubar é errado. É muito fácil saber. Isso é um conflito moral. Moralmente falando, roubar é errado e pronto. Eu posso justificar? Posso. Tudo a gente pode justificar nesse mundo.
né? Todas as pessoas que fizeram as coisas mais terríveis que a gente puder imaginar, dentro da cabeça delas tinha um porquê, elas tinham uma lógica, elas podem justificar aquilo. Mas não é porque algo é justificável, não é porque algo tem justificativa que é justificável, não é porque algo pode ser justificado que deva ser aceito ou que se torne correto, né? Então, por mais que algo tenha uma justificativa, não quer dizer que aquilo possa ser feito ou deva ser feito. Eu posso falar que a minha amiga não é uma boa pessoa, que ela vai usar aquele dinheiro para uma coisa totalmente fútil, enquanto que eu estou precisando para alguma outra coisa. Só que aí, então, eu teria que pedir para ela, eu teria que conversar com ela, eu deveria pedir emprestado, eu deveria dar um jeito, enfim, alguma coisa eu deveria fazer, mas não ter uma atitude errada que seria roubar. E o Mahabharata, a minha frase preferida do Mahabharata é que aquele que protege o Dharma é protegido pelo Dharma. Então a gente vê muitas pessoas, às vezes, na sua profissão, nas suas relações, se desviando daquilo que é correto, achando que aquilo vai manter as suas relações ou a sua profissão, ou que aquilo vai trazer algum benefício, e pode até, num nível imediato, trazer algum aparente benefício, mas a longo prazo isso não vai trazer benefício, isso vai trazer destruição, porque só o Dharma realmente da pessoa, ela se manter ali no Dharma, vai proteger ela. Então, quando uma pessoa sai do seu Dharma para ganhar alguma coisa, é como se ela estivesse, na verdade, roubando. Ela está tentando pegar uma coisa, tomando uma atitude que não é a atitude que ela deveria estar tomando pela posição que ela tem. E aí, quando você faz isso, é como se você estivesse dando uma enganada, é como se você estivesse roubando, é você saindo do caminho, desviando para fazer uma coisa que não deveria ser feita para conseguir algo. Enquanto que a gente vai ver isso, o Bhishma, ele é assim, a personificação disso. Se você se mantém no seu caminho, se você faz aquilo que tem que ser feito, a coisa vai acontecer de alguma maneira e você não vai precisar se desviar. Então, ele falou, olha, infelizmente, por mais que você seja meu mestre, eu te admiro, eu te respeito e tudo, mas se você tá, por que a gente serve os gurus, os mestres, as autoridades, os pais, as pessoas mais experientes? Porque essas pessoas têm condição de nos manter no caminho do Dharma. Se essas pessoas passam a te pedir que você não siga o Dharma, essas pessoas devem ser rejeitadas, ou pelo menos as instruções devem ser rejeitadas. Se for moralmente incorreto, talvez até mesmo a pessoa deve ser rejeitada. No caso aqui, por que não se aplica isso? Porque aqui Bhishma não está moralmente incorreto. Ele cumprir a palavra dele é moralmente correto. Parashurama não está moralmente incorreto. Ele dizer que um kshatriya deve proteger uma pessoa e que Bhishma, mesmo que sem querer, causou a ruína da vida daquela mulher e que ele deveria fazer alguma coisa por ela, tudo bem que ele tentou fazer várias coisas e nenhuma das opções deu certo, mas assim, ele deveria resolver o problema, também não é moralmente incorreto. Porém, então assim, a gente não tem um conflito moral aqui, mas a gente tem um conflito ético. As duas coisas são corretas e as duas coisas não são corretas. Bhishma cumprir o seu voto é correto, mas ele não se casar com ela e não resolver o problema dela não é correto, porque foi ele que causou o problema, pelo menos no nível imediato. O que Parashurama está fazendo é correto e não é correto, porque ele instruiu o seu discípulo a ir contra o Dharma e a quebrar sua palavra, não é correto. Mas ele também lutar para defender alguém que foi pedir honestamente e corretamente, que foi pedir a ajuda dele, o abrigo dele, é correto. Então aqui o problema é você decidir o que é mais correto ou o que é menos incorreto. Então é uma questão de um conflito ético em que não é tão fácil decidir qual que é a melhor ação, qual que é a menos problemática ou qual que é a que vai trazer mais benefício. É muito complicado. Então, o Mahabharata, ele é cheio dessas situações e muitas vezes na nossa vida a gente se vê numa situação assim, né? Porque o conflito moral é isso, você precisa de ter força moral, inteligência e tudo. Aí você sabe que uma coisa é errada, você pode dar um monte de justificativa para você conseguir conviver consigo mesmo, com a sua consciência e fazer o que é errado, ou você pode ser firme, ter força de caráter e tudo e fazer a coisa certa. Num conflito ético, não é que você está dando uma desculpa, é porque realmente as possibilidades, elas não são completamente erradas, mas elas também não são completamente certas, todas vão trazer problemas, embora todas possam ser consideradas corretas dentro de um ponto de vista até espiritual, né? Então, bom, eles iam ter que lutar. No final das contas, foi isso que aconteceu.
E aí eles foram lutar em Kurukshetra. Olha que interessante, onde vai acontecer a guerra depois que acontece ali quando Krishna fala Bhagavad Gita. Eles vão para Kurukshetra lutar, aparece a torcida dos dois lados, Amba também está lá, e eles começam a lutar. E os dois, é óbvio, são grandes lutadores. E eles lutam durante 5 dias, e aí parece que finalmente a luta vai acabar. Eles lutam durante todo o dia. Quando a noite vem, Bhishma presta seus respeitos, suas reverências ao seu mestre. Os dois conversam, eles não têm nada um contra o outro pessoalmente, então eles mantêm todo o respeito, toda a relação que eles tinham, porém eles entendem que eles têm simplesmente pontos de vista diferentes e estão em papéis em que a obrigação que eles sentem que comanda eles a tomarem lados diferentes da situação e agirem de maneira diferente. Mas pessoalmente eles não deixam com que isso interfira na relação pessoal, no respeito, no entendimento que eles têm ali um com o outro. Eles entendem só que são 2 perspectivas diferentes e cada um está cumprindo o seu papel, a sua obrigação, então eles não levam ali para o lado pessoal, né? E aí, depois, quando o próximo dia vem, eles voltam a lutar. Então, no 5º dia parece finalmente que a batalha vai acabar, porque Bhishma, ele atira flechas tão terríveis em Parashurama que Parashurama cai inconsciente. E na hora que as pessoas acham que talvez ele tenha morrido, ele se levanta e ele ataca Bhishma com tanta violência, com tanta força, que as flechas dele atingem Bhishma e não só derrubam ele do carro de guerra, como ele voa longe, lança ele para longe. Bhishma era muito forte, mas Bhishma levanta. E assim continua a batalha. E essa batalha acaba, no final das contas, durando 27 dias. E Bhishma já não estava aguentando mais, ele estava super cansado, ele já estava, meu Deus do céu, quando que isso vai acabar? E quando ele está pensando assim, ele tem uma visão. Ele vê alguns sábios, e esses sábios dizem para ele: você está destinado a ganhar essa batalha, você é que tem que vencer, é isso que tem que acontecer. Então, por isso, nós vamos te dar uma arma celestial. Como a gente sabe, Bhishma tinha sido treinado nos planetas celestiais. Então ele tinha muitas armas celestiais, mas essa era especial porque era uma arma que não tinha como ser contra-atacada. E aí ele vai para a luta, e na hora que ele chega no campo de batalha, e que Parashurama, que era um grande guerreiro também, apesar de ser um brahmana, ele conhece as armas e ele vê com qual arma Bhishma tá, ele diz: estou morto. Ele sabe que ele não tem chance. Então, quando Bhishma se coloca pronto para atacar, Parashurama, ele mais uma vez ele está num conflito ético ali, porque ele não sabe se ele deve ou não atacar. Por um lado, ele tem essa obrigação, porque ele precisa proteger o voto dele, cumprir a função dele ali. Por outro lado, ele não quer atacar Parashurama, porque ele sabe que Parashurama também está certo ali à sua maneira, e ele é seu mestre, e etc. Inclusive, Parashurama também é uma encarnação de Krishna, né? Um dos Dashavataras, um dos 10 principais avatares de Krishna, então você imagina. Ele não quer fazer aquilo, mas ele fala: meu Deus, mas e aí, o que eu faço? Eu preciso fazer. E nisso, os grandes sábios se manifestam ali para ele novamente e falam para ele: ainda não é a hora de Parashurama partir, abaixa sua arma. Aí ele: meu Deus, mas eu não posso também abaixar minha arma, por mais que eu queira fazer isso. E é interessante porque Bhishma, quando ele tem a chance de fazer uma coisa que ele quer, ainda assim ele não faz, se ele sabe que isso não está de acordo com o Dharma, não está de acordo com o dever dele. Então ele não faz. Por mais que ele queira, por mais que ele tenha toda a desculpa, toda a justificativa para fazer aquilo, ele não faz, a não ser que esteja de acordo com o Dharma. E aí, não é à toa que Bhishma é um dos 12 Mahajanas, uma das 12 pessoas que são, tanto na sua fala quanto na sua atitude, uma das 12 pessoas que existem nos universos todos, em todos os tempos, que podem falar sobre o conhecimento espiritual. E aí, quando acontece isso tudo, o conflito dele aumenta ainda mais. Mas ele fala: bom, eu tenho que atacar. E aí ele se prepara para atacar. Só que como Parashurama falou: estou morto, já era, Parashurama larga suas armas. E Bhishma está esperando que Parashurama vá atacar. Só que Parashurama sabe, não adianta nem ele atacar, nem ele se defender. Então, quando Bhishma vê que ele não está atacando, e mais do que isso, que ele largou as armas,
De acordo com o Dharma, com o código dos kshatriyas, você não deve atacar uma pessoa, um guerreiro, um outro guerreiro que esteja desarmado e que não esteja pronto para lutar contra você, que não esteja nesse mesmo espírito de luta. E aí então ele encontra essa situação na qual ele não precisa atacar Parashurama, porque Parashurama está desarmado e não vai atacá-lo. E então isso é um grande alívio para ele, porque aí ele também abaixa sua arma e fala, então eu não preciso atacar, e eu não estou fazendo nada que seja incorreto. Então, nessa situação, Parashurama e Bhishma se abraçam. Parashurama diz que está extremamente orgulhoso dele, que ele é o seu discípulo mais ilustre, e ele vai até Bhishma, lógico, presta reverências para ele, e Parashurama vai até Amba e fala, olha, você viu, eu tentei de tudo o que eu pude, mas realmente não deu. Eu cumpri aquilo que eu te prometi, eu falei que eu ia tentar, eu tentei, você viu que eu dei tudo de mim aqui, mas realmente não teve como. E aí, mais uma vez, Amba fica naquela situação complexa, né? E ela fica arrasada. Ela poderia entender ali, poxa, eu tentei de tudo, várias coisas aconteceram, eu ia casar com Shalya, não deu porque Bhishma me levou, aí eu ia casar com ele de novo, mas aí ele não quis, aí eu ia casar com Vichitravirya, não deu, com Bhishma também não deu, na casa dos meus pais não dá. Bom, talvez, será que por algum motivo que eu não consigo ver, isso seja o meu karma e não tenha como eu mudar? Será que, né, eu fiz alguma coisa para estar numa situação dessa? Porque assim, primeiro ela tentou de tudo, não se pode dizer que ela não tenha tentado, mas quando nada dá certo, talvez também, né, é porque não era para ser. Só que ela não pensa assim em nenhum momento, ela quer até o fim, e agora ela já sabe que não vai dar para ela casar com nenhum dos dois, mas agora ela quer vingança. A única coisa que ela tem na mente dela é isso, que ela quer se vingar. E ela, então, parte de novo para a floresta, ela vai para a beira do rio e ela vai se ocupar em fazer austeridades para que ela consiga aquilo que ela quer, o objetivo da sua vida, que é matar Bhishma. Ela quer ser a causa da morte de Bhishma. E aí ela fica ali fazendo muitas austeridades durante muito tempo, até que Ganga, a mãe de Bhishma, chega e vê ela ali e pergunta para ela o que ela está fazendo. E ela explica, e ela fala, olha, esse é o seu karma, as coisas aconteceram como tinha que acontecer, não adianta você lutar contra isso, porque não vai resolver. E assim, você viver a sua vida para se vingar não é uma coisa legal. Ela tenta instruir Amba, mas Amba não aceita a sua instrução, e ela fica muito irada com a ignorância de Amba, e aí ela amaldiçoa Amba a se tornar um rio feio e seco. E é claro que a palavra de Ganga sempre vai se tornar verdade também, e é isso que acontece. Porém, Amba já tinha feito tanta austeridade que parte dela se torna esse rio seco e parte dela continua ali. E ela continua fazendo as suas austeridades. E ela faz tantas austeridades que ela acaba finalmente fazendo com que o próprio Senhor Shiva venha até ela. E aí, nesse momento, ela pede a sua bênção que ela quer do Senhor Shiva. E aí vamos ver como que a história agora se resolve.